Será que a ayahuasca emagrece? Então eu vou contar a minha experiência. Eu tenho 1,80 m e eu tinha 113 quilos. E eu fiz regime, consegui baixar para 106. E ficava toda a vida naquela luta do regime. 106, 104, 106, 104. Ficava naquela sanfoninha ali, né? Aí um dia eu fui, consagrei o chá da ayahuasca, né? Tô lá na vivência, começou a vir para mim os índios defendendo a floresta de um lado e o fazendeiro querendo derrubar do outro lado. E eu olhei assim, tá, mas por que tá vindo isso para mim? Né? Não fazia nenhum sentido para mim. Quando eu fiz essa pergunta, a ayahuasca me jogou na pele dos índios e eu pude sentir todo o sofrimento deles, pude sentir todo o sofrimento das plantas da floresta, de toda, né? Todo o sofrimento que aquilo causava. E daí os índios olhavam para mim e diziam para mim que o fazendeiro era um esganado. E eu assim, tá, mas por que ele é tão esganado assim? Quando eu fiz essa pergunta, a ayahuasca me jogou na pele do fazendeiro e eu senti na minha pele toda a gana dele. O que eu quero mais, eu quero plantar mais, eu quero produzir mais. Aí eu perguntei para o fazendeiro, por que você não prepara a terra para produzir mais? Aí ele olhou para mim e disse assim, não tem mais o que eu fazer, eu já fiz tudo o que era possível fazer para a terra produzir mais. E daí eu assim, tá, mas então por que você é tão esganado assim? Daí ele me olhou assustado e me disse assim, eu não sou esganado, é a demanda que gera isso aqui. A população come mais, o consumo aumenta a cada dia, as pessoas são doutrinadas a consumir mais do que o que elas necessitam na alimentação e tal. E daí então quanto mais a demanda, mais eu tenho que produzir. Aí eu olhei, tá, mas entendi tudo, senti tudo que tinha para sentir. Aí eu perguntei, tá, mas por que tá vindo isso para mim? O que eu tenho que aprender com essa situação? Aí a ayahuasca me disse claramente assim, você come demais, você é cúmplice dessa situação. Agora uma coisa é eu falar para você aqui racionalmente falando aqui. Agora quando você está lá durante a meditação com a ayahuasca, eu senti todo o peso do que eu fazia. E tanto que eu chorei umas 2 horas. E o que aconteceu, né? Eu enxerguei que por exemplo, eu não comia comida requentada, eu comia 3 bifes no almoço, fora a x-salada à noite. Eu tinha um monte de excessos na minha alimentação, né? E daí eu pude olhar para tudo aquilo, né? E daí eu não comia comida requentada e eu enxerguei que não tinha como o meu estômago digerir, né, a alimentação de uma forma saudável, ingerindo toda aquela quantidade de carne que eu ingeria. Não que eu ache errado comer carne, né, nem nada, só que eu comia muita carne e aquilo atrapalhava muito a minha digestão. Depois dessa vivência, o que aconteceu? Eu comecei a comer carne 2 vezes na semana, a minha quantidade de comida no prato reduziu drasticamente, né? E engraçado que após 3 meses sem fazer regime nenhum, eu perdi 11,5 kg. Hoje eu tenho ali na faixa de 93, 94, fico nessa, né? Pela tabela, não que eu vá me encaixar na tabela, né? O meu peso ideal seria 92 quilos, eu tenho entre 93 e 94, fica nessa variação agora. Então, se for parar para analisar essa vivência que eu tive uma reeducação alimentar, foi pesado, foi duro, eu chorei bastante, tá? Se eu não tivesse me corrigido, eu acho que pela quantidade de comida que eu ingeria, eu ia morrer, eu acho, tranquilamente uns 10 anos antes. Então, se eu for olhar para aquela vivência, por mais que eu chorei, que eu sofri, né, foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Então, olha a importância de eu ter consagrado o chá, expandido a consciência e me auto-reeducar na minha alimentação.